A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria podemos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Quero aqui te convidar para que possamos fazer uma oração ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Amoroso, estamos aqui mais uma vez para podermos, Pai, aprender mais uma porção da Tua Santa Palavra. Te peço que nos direcione através do Teu Santo Espírito. Senhor, abençoe Teu filho, a Tua filha que aqui está. Senhor, abençoe cada professor da Escola Bíblica Dominical, que amanhã estarão ali empenhados, Pai, amanhã, no decorrer da semana, para ensinar a Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito Santo renova as forças, os impulsione, os direcione, para que possa ali, Pai, ensinar aos Teus filhos, às Tuas filhas. Eu oro te pedindo, Deus, da Tua graça sobre a minha vida, para que eu possa concluir tudo aquilo que o Senhor, em amor, me confiou. Senhor, abençoe este canal, que é um veículo para estar ali transmitindo a Tua palavra. Senhor, que o Teu nome venha sempre ser glorificado. Eu oro te agradecendo por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para você, irmãos e irmãs, para vocês que estão aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou missionária, sirvo a Cristo na Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aqui na cidade de Juiz de Fora. E também ali eu trabalho com alegria na Escola Bíblica Dominical, ali servindo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também como professora na EBD. Quero aqui agradecer a Deus pela tua vida, para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que já está aqui, claro que também já se inscreveu, que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Aproveitando, quero aqui te convidar a deixar o seu like, a se inscrever neste canal e também para ativar o sininho, para que você possa receber notificação. Então, vamos lá para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que com alegria iremos aqui aprender mais um pouco da porção dessa poderosa palavra do nosso Deus. Estamos firmes em mais esse trimestre, quarto trimestre do ano de 2023, onde com alegria estamos aprendendo a palavra do nosso Deus. Estamos falando todo esse trimestre acerca das promessas de Deus. Iniciamos a lição por número 1, falando das promessas de Deus, onde ali entendemos e aprendemos mais um pouco sobre as promessas do Senhor, haja vista aprendendo ali sobre o que é promessa. Já na segunda lição, nós estudamos sobre as promessas de Deus para o povo de Israel. Na terceira lição, aprendemos sobre as promessas de Deus para a igreja. Na quarta lição, nós estudamos acerca sobre promessa e obediência. Na quinta lição, nós falamos sobre a promessa de salvação, da nossa salvação. E hoje nós nos encontramos na nossa sexta lição. Como o tempo está passando rápido. E essa lição, ela tem o tema, a promessa de cura divina. Então, vamos aí iniciar essa lição. E eu creio com certeza estaremos ali juntos, aprendendo com Cristo, que é o nosso mestre e mestre por excelência. A promessa de cura divina. Então, vamos lá. Nosso texto áureo está em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdade prática da nossa lição. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao 5. Também no Evangelho do nosso Senhor,
a qual Mateus descreveu no capítulo 8, do versículo 14 ao 17, e também a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e nem o fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8, do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler agora. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Explicar biblicamente as promessas da cura divina. Ponto 2. Compreender qual é a origem e as consequências das doenças no mundo. Ponto 3. Conscientizar de que Cristo cura sim. A promessa de cura divina. Nós vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, ele sempre teve um plano de redenção. Deus preparou para o homem um plano de redenção. E nós vamos ver que este plano, através de Jesus Cristo, ele esteve oculto no coração de Deus. Esse plano envolvia a morte e também a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com Paulo, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, Paulo vai falar sobre o mistério que esteve oculto. Ou seja, Deus, ele sempre teve um plano de redenção para os seus filhos através de Jesus Cristo. Por isso que aqui Paulo está falando o mistério que esteve oculto em Deus. Quando nós também vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que vindo a plenitude dos tempos. Então, entendemos que desde a queda, o Senhor ele já tinha esse mistério oculto a ser revelado. Nós vemos que no Gênesis capítulo 3, versículo 15, sempre repetimos esse texto, que o Senhor fala, né, que haverá de nascer aquele que da semente, né, da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali o Senhor já estava anunciando acerca do Senhor Jesus Cristo. Claro que semana passada nós estudamos e falamos bastante ali sobre a promessa de salvação. E quando nós olhamos ali para o Antigo Testamento, desde ali dos primórdios, quando o Senhor tira o povo do Egito, nós vamos ver ali no livro de Levítico, nós vamos ver o Senhor dando ali
mostrando ao povo alguns sacrifícios pela culpa. O Senhor ali está mostrando ao povo alguns ritos que precisavam ser ali feitos para que o povo pudesse ali, através da vida do sumo sacerdote, através de sacrifício, para que o povo pudesse ali receber o perdão. Nós vamos ver que tem ali sacrifício de paz, sacrifício ali, né, da culpa, aonde ali tinha os primórdios, ritos para ser cumpridos. Se nós lermos Levítico, nós vamos ver que ali fala de vários tipos de sacrifícios para cada tipo de pecado, para pecado ocultos, e ali nós vamos ver vários sacrifícios. Só que quando nós falamos em Cristo, ele foi aquele que, através do ato na cruz do Calvário, ele conciliou todas as coisas, ou seja, a salvação, a cura. Havia ali no livro de Levítico, nós vamos ver vários tipos de cura da lepra, como eram feitos os ritos, né, de várias enfermidades que ali o povo ele passava. Então nós também, através disso, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, se cumpriu todo ali no ato de Cristo, ali na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos de cura, supostamente, nós vamos falar de saúde, né? É interessante que nós vamos falar dessa palavra saúde. A palavra saúde, ela tem ali a etimologia, ela é uma palavra que veio do latim. No latim quer dizer salus, que quer dizer também salvação, conservação de vida, cura e bem-estar. Então, quando nós falamos de saúde, saúde física, saúde também mental, na nossa realidade, nos dias atuais, nós vamos ver tantos cuidados que são muitos, né, que precisamos ter com a saúde, na prática do exercício físico, educação física, remédios naturais que tem na nossa atualidade. Nós vamos ver aqui que a medicina, o avanço da medicina, também médicos em todas as áreas, ou seja, em todas as especialidades, planos de saúde. Nós vamos ver que tem-se hospitais, tanto públicos também como hospitais particulares, e dentro desse contexto, tanto público ou particulares, são hospitais que estão lotados, passando por uma precariedade, falta de atendimento, demora. Então, quando nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo que por mais que a medicina ela evolui, nós estamos vendo também as doenças, e vamos estudar num dos tópicos sobre isso, nós estamos vendo as doenças que têm surgido. Mas o fato que meio aos hospitais, meio a especialidades médicas, nós temos que estar bem entendidos acerca do quê? Da promessa de cura divina. Todos querem estar saudáveis, todos querem ter saúde. A palavra também saúde, de acordo com a enciclopédia de Orlando Boyle, quer dizer estado daquele cujas funções não são perturbadas por doença alguma. Então, quando falamos de cura, nós vamos lembrar de saúde. Todos querem ter saúde. A especialização da medicina, o avanço dos remédios, tudo propõe que é um povo que quer ter saúde. O fato é que acima da medicina, acima dos médicos humanos, há uma promessa para aqueles que crerem no Senhor. E qual é essa promessa? É a promessa da cura divina. Deus prometeu ao seu povo na velha aliança, na antiga aliança e na nova aliança também. Deus prometeu curar o seu povo. Quando nós lemos lá no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 25, diz assim: servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão, vossa água, e tirareis do meio de ti as enfermidades. E também havia ali uma exigência
Ou qual era essa exigência? Era obediência, a aliança produziria a cura. Então, falar de cura é o querer, o desejo, não só do homem estar saudável. Quando eu digo homem, eu digo a criação. Mas esse desejo veio do próprio Deus de curar o seu povo. Nós vamos ver aqui que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário foi uma obra completa. Ou seja, o Senhor nos salvou, o Senhor também nos cura, o Senhor também, Ele vem atendendo todas aquelas necessidades que vieram sobre nós desde a queda. E falaremos sobre isso mais à frente. No subtópico 1, no tópico 1, nós vamos falar promessa bíblica da cura divina. E nós vamos ver a profecia messiânica de Isaías. Nós sabemos que o texto, tanto da leitura bíblica em classe, nós vamos ver que nós falamos ali sobre Isaías capítulo 53 e também no nosso texto áureo nós falamos de Isaías capítulo 53. Sabemos que Isaías, em seus 66 livros, ele falou ali muito do ministério messiânico de Cristo. Isaías, no versículo 4, ele vai falar que ele tomou sobre ele, né? Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. Então, Isaías, mesmo no tempo bem antes do nascimento de Cristo, ele tem essa revelação que o Messias, ele sofreria castigo que nos era devido, porque o Senhor não tinha pecado, não teve pecado, ele se fez pecado por nós, para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. Então, Isaías fala, verdadeiramente, ele tomou sobre si os nossos pecados, ou seja, a obra da salvação, ela foi completa. Quando nós vamos ver o cumprimento profético do ministério de Jesus, nós vamos conciliar o que Isaías escreveu no capítulo 53, no versículo 4, nós vamos conciliar com o Evangelho de Cristo, a qual Mateus descreveu, o capítulo 8 e o versículo 17. Porque quando nós vamos ler no Evangelho de Cristo, a qual Mateus escreveu, Mateus ele vai relatar que o Senhor Jesus ele entra na casa de Pedro. E Pedro tem a sua sogra, e sua sogra está enferma. E qual é essa enfermidade? Ela está com febre. E o Senhor vai e cura ela. A partir do momento que o Senhor cura a sogra de Pedro, nós vamos ver que depois vem pessoas com vários tipos de doenças para encontrar a Cristo. Doença espiritual, porque Mateus vai relatar que veio endemoniados e também muitos com doenças físicas, enfermos, e que o Senhor, ele curou a todos que ali estavam, que foram até a porta da casa de Pedro. Então, o Senhor, ele expulsou os espíritos malignos e curou todos que ali estavam doentes. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Então, o mesmo que Isaías falou no capítulo 53, versículo 4, Mateus está ali repetindo no capítulo 8, no versículo 16. Quando nós olhamos para o profeta Isaías em seu ministério, supostamente um ministério solidificado de 50 anos, nós vamos ver que Isaías parece que ele foi transladado para o futuro, porque ele vem trazendo essa profecia que se cumpriu. Essa profecia feita por Isaías se cumpriu no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Nós éramos culpados
culpados diante de Deus. Ele se fez pecado por nós. Salmos 22, versículo 16, João, capítulo 19, versículo 34, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Nós vamos ver também o cumprimento do ministério do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual Lucas descreve capítulo 7, do versículo 19 ao 23, quando João Batista estava cativo, e ele pede para 2 dos seus discípulos irem até Cristo, porque João Batista tinha ouvido falar acerca dos feitos de Jesus. E João Batista vai pedir para que seus discípulos vão lá e vejam se realmente era Jesus Cristo. E o Senhor responde para esses discípulos: diga que os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncio o Evangelho. Então essa foi a resposta do Senhor Jesus Cristo. Também quando nós vamos ver no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual Mateus descreveu, capítulo 12, versículo 15, vai dizer assim: grande eram as multidões, grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. Então nós vamos ver aqui o cumprimento, né? Desde ali das profecias de Isaías, e ali quantas curas foram feitas através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também os ministros são chamados a ungir os enfermos. Nós lemos a epístola também de Tiago, ali na nossa leitura bíblica em classe. Lemos Isaías 53, Mateus capítulo 8 e a epístola também de Tiago, capítulo 5. E ali nós vamos ver que Tiago ele vai falar sobre quem está doente, chama os presbíteros ou outras traduções, os ministros, para que venham e orem ali pelo doente, né? Não façam ali a unção e também a oração. Nós vamos ver que a igreja primitiva, ela cria, né, os fundamentos, os primórdios da igreja primitiva, criam ali no poder curador, né? Cria no que Deus curava, como nós entendemos hoje. Então, desde a igreja primitiva, nós vamos ver que as pessoas, elas esperavam receber a cura por meio de oração. Haja vista que nós vamos ver a prática também do uso, né, do óleo do azeite para ungir, do óleo para ungir. Nós vamos ver que essa prática de ungir, ela era sempre com quê? Com conexão com uma cura. Nós vamos ver que vai falar sobre isso no Evangelho de Cristo, a qual Marcos descreve no capítulo 6, no versículo 13. Mas é a oração de fé que salva o doente. Não é a questão de uma ótica para o óleo, mas sim a oração de fé que salva o doente. Nós vamos ver Tiago nos seus relatos dos versículos também no capítulo 5, a partir do versículo 14, ele vai falar de qual oração que o Senhor ouve? A oração do justo. O que quer dizer esse justo? É alguém que está num relacionamento correto com Deus. E é interessante que nós vamos ver Tiago usando e mencionando como referência o nome do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, menciona-se de Elias. Elias, ele chega profetizando que não haveria, por 3 anos e meio, não haveria chuva. Quem era o rei ali de Israel, quem era o rei, era Acabe, ali numa região do Reino do Norte. E Elias, ele vem cheio do Espírito Santo, profetizando que não haveria chuva naquele lugar, porque eles estavam atribuindo a colheita, as bênçãos que vêm através da chuva, eles estavam atribuindo a deuses pagãos, e ali havia uma grande idolatria. Então ali Elias, ele
ele cheio do Espírito Santo, um profeta, ele disse que não vai chover por 3 anos e meio sobre aquele lugar. E nós vamos ver que isso que aconteceu. Então, Tiago, já em sua epístola, ele está falando o quê? Da pessoa que é o poder da oração, dessa oração de fé. E ele está representando Elias, que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E ele está dizendo que Elias é homem como nós. Mas qual que é a diferença? Era o quê? O relacionamento com Deus. E por isso que Tiago está falando, o justo, ele quer dizer alguém que está num relacionamento correto com Deus. Elias era humano, mas ele tinha comunhão com Deus. Então nós estamos vendo aqui também, Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. A oração também nós vamos ver de Abraão. Abraão orou por Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 17. E nós estamos vendo ali Deus respondendo aquela oração. Nós vamos ver quando Moisés também orou por Miriam, em Números capítulo 12, versículo 10 ao 13. E também nós vamos ver ali quando Eliseu curou Naamã. Lembrando que no período ali que Eliseu exerceu seu ministério profético, nós vamos ver que tinha muitos naquelas regiões, tinham muitos leprosos, mas ali apenas Naamã foi curado. Através da vida de quem? Através da vida do profeta Eliseu. Então nós estamos vendo ali que era responsabilidade dos ministros ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles, para que eles poderiam testemunhar, mostrar que o Senhor cura. Hebreus vai dizer, o autor dos Hebreus vai dizer, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E essa promessa, a promessa da cura divina, ela veio desde a obra consumada ali no Calvário. Tópico 2. Tópico 2, falaremos origem e consequências das doenças no mundo. E aqui nós vamos ver essas consequências. A origem das doenças. Nós vamos ver que as origens das doenças veio através ali
Tópico 3. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Sim, desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, quando nós lemos Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor, ele vai dizer: eu sou o Deus que te cura, nosso Jeová Rafá, o médico dos médicos. Quando nós lemos Salmo 103, versículo 3, diz assim: e ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ele carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e pelas suas feridas vós fostes curados. Então, desde os primórdios, havia um plano do Senhor para que ele pudesse trazer cura ao seu povo. Toda a obra da redenção é para que o homem se tornasse conforme Deus criou o estado do homem antes da queda. Esse é todo o plano de Deus, trazer o homem de volta ao estado que ele estava antes da queda. E quando a gente fala homem, claro, nós vamos falar estamos falando da criação. Nós vamos ver o nosso Senhor Jesus curando pessoas, trazendo alívio de suas doenças, dos seus sofrimentos, e muitas das vezes, após Jesus curar as pessoas, ele tinha compaixão delas. Lembra daquele cego de Jericó? Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O Senhor era misericordioso, ele curava porque ele tinha grande compaixão pelas pessoas. Ele cura, né? Jesus cura. O mesmo Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Lembra da história daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento, mas aquela mulher tomou uma atitude, tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Outro também que nós vamos ver que foi curado, o cego de Jericó, há pouco falei. Nós vamos ver a filha de Jairo, né? Para todo mundo, aquela menina já estava morta, mas Jesus, ele vai e cura aquela menina. O Senhor, ele tem poder de levantar, seja quem for, seja qual for o tipo da enfermidade. E o poder do Senhor, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja. Deus, Jesus, ele concluiu, ele levantou 12, através desses 12, também viveram ali essa promessa da cura. E também o Senhor Jesus, ele levanta também mais 70, e esses 70 também, eles foram usados pelo Senhor para curar enfermos, para expulsar demônios, e também nós vamos ver o Senhor trabalhando através da igreja primitiva, o Senhor trabalhando através da igreja, trazendo cura. Quantos, né, os apóstolos viveram ali curas? Nós vamos ver ali Pedro ali à beira, na porta do templo, onde tinha um homem ali passando pela enfermidade, um homem coxo, e pedindo esmola, e Pedro fala: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então nós estamos vendo ali toda essa extensão, esse poder agora também sendo liberado para a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai falar dos dons espirituais para curar. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 12, no versículo 9. Então, a igreja do Senhor, ela recebeu de Cristo essa incumbência de estar ali também orando para a cura, crendo. Quando nós vamos ver a nossa declaração de fé, nós vamos ver ali que nós cremos na cura divina. Nós cremos que o Senhor, que curou ontem, cura hoje e eternamente curará. Agora, há um ponto para que nós venhamos entender sobre a cura. Nós vamos ver que há 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. Primeiro ponto, imposição de mãos. Está lá no Evangelho de Cristo, qual Marcos descreveu, capítulo 16, versículo 15 ao 18, e também Atos, capítulo 9, versículo 17. Segundo ponto, confissão de pecados conhecidos, seguido da unção dos enfermos com óleo pelos presbíteros ou pelo ministério. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16. E também, terceiro ponto, dons espirituais para curar, concedido à igreja. Falei há pouco, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora, o que podemos fazer para receber a cura divina? Então, nós vamos ver aqui princípios bíblicos de quem deseja a cura. Primeiro, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer é confiar no Senhor, que Jesus tem poder para curar. Segundo, ter comunhão com Deus e com o próximo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 30, e também Mateus, capítulo 6, versículo 33. Outro ponto, fé para curar, para ser curado. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Outro ponto, perseverar na fé. João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7. E, em geral, está em comunhão com Deus. Nós não podemos desistir da cura. A cura divina é uma promessa que o Senhor fez para aqueles que nele creem. Vimos que o Senhor Jesus, ele nos deu a salvação e também essa promessa de nos curar. Voltarmos para que aquele grande dia o Senhor cura, mas também nós sabemos que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Foi, mas um dia ela morreu. Todos receberam a cura, mas um dia todos vão passar pela morte, a menos que o Senhor venha ali e nós estejamos vivos. Mas há uma promessa ainda além, a promessa da nossa salvação, que ainda que esse corpo tombe a sepultura, nós sabemos que aquele grande dia os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, a nossa esperança sempre vai ser nas coisas eternas. Então, e é interessante, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz assim: no meio da praça da cidade, de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto em cada mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O plano de cura do Senhor sempre esteve. Quando o Senhor criou a criação, o Senhor, ele tinha um plano perfeito, mas ali, de acordo com o pecado, nós viemos sofrendo essa condenação, não condenação do corpo, não condenação da alma, porque somos libertos por Cristo, mas sofremos pela fragilidade desse corpo. Mas ainda assim, cremos na nossa promessa divina, na nossa vida eterna. Mas o Senhor,
Ele tem poder para curar, mas a cura que Ele nos dá hoje só deixa mais nítido e mais claro a nossa salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu te exalto e te louvo pelo privilégio de estar aqui na tua santa presença, junto dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, tu és o Deus que cura. Nós sabemos que tem irmãos e irmãs que estão passando pelo processo da enfermidade. E cremos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que o Senhor tem poder para curar. Senhor, porque sabemos que a cura é um anúncio nítido e claro da tua salvação, no sentido que todos que veem a cura possam também, de uma forma mais clara, perceberem a salvação. Senhor, que haja cura, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, oro pela saúde dos teus filhos, pela saúde das tuas filhas, pela minha saúde, pela saúde da tua igreja, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Abençoe as lições, cada irmão, cada irmã que tem ali aberto um canal para o ensinamento da tua santa palavra, com amor e simplicidade no Senhor. Pai, da saúde, da vigor, da vitória aos teus filhos, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Mas terminamos aqui mais uma lição. Espero ter colaborado com vocês. Tenham uma excelente aula em nome de Jesus. Não se esqueça, eu quero lhe pedir para que você dê o seu like, para que você se inscreva neste canal e para que você ative o sininho para você receber notificação. Ah, e se puder, comente aí de onde você é. Vai ser um prazer te conhecer mais um pouquinho. Então, até a próxima lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor.